todos. Está começando mais uma edição do nosso PetCast, trazendo aqui, nessa semana, o assunto de manipulação de dados. Achamos um assunto muito importante para a gente debater um pouco, conversar sobre isso, já que tem sido muito abordado nesse período de quarentena, já que estamos todos em casa, né? Então, todos nós temos acesso à internet e isso está totalmente envolvido diretamente. Hoje eu estou com 3 convidados acho que já conhecidos por vocês. Estou aqui com o Ismael Braga. E aí, pessoal, beleza? O nosso amigo Gabriel Lima, também bolsista. E aí, pessoal, tranquilo? E por último, não muito menos importante, Antônio Bezerra. E aí, galera, tudo bom? E nós 4 vamos conversar um pouco nessa edição sobre a manipulação de dados. Primeiro, eu queria perguntar a vocês o que vocês acham desse assunto, o que vocês pensam sobre o tema. Eu acho que é muito relevante a gente primeiro começar com essa introdução, né? Bom, pessoal, como o Bernardo falou, esse é um tema que está muito conectado com o nosso dia a dia, principalmente agora na quarentena, né? Que a gente está sempre tendo acesso à internet. E uma coisa que a gente não percebe é essa gigantesca manipulação de dados que existe na internet, né? A gente pode ver isso basicamente em todo canto que a gente acessa na internet. Que recebemos, né? Que recebemos ultimamente. Isso também. Por exemplo, a gente pode ver nas pesquisas do YouTube que ele sempre vai recomendar aquilo que a gente está mais visualizando. Ou então pesquisas no Google, como por exemplo a minha mãe que queria comprar um presente de aniversário para o meu irmão e estava pesquisando sobre fogões no Google. E no outro dia ela chegou para mim e ficou reclamando que o Instagram dela tava só aparecendo fogão. E é isso. É o que eu acho agora desse assunto. Pois é, Gabriel. Ultimamente todo mundo pensa que manipulação de dados ela tá ligada somente a uma informação, somente a uma pesquisa, mas não, tá incluso em muitas coisas, em pesquisa, seu navegador, em acessos, seus contatos, seus últimos contatos. Com certeza. Para facilitar a acessibilidade, existe a manipulação de dados já, entende? Isso tem sido muito decorrente, cara. Isso tem sido muito decorrente ultimamente. Não ultimamente, né? Porque a manipulação de dados em si já tem mais de 30, 40 anos, desde quando você começou a tecnologia e o acesso à internet. Não, vale ressaltar que a manipulação de dados não está ligada apenas à tecnologia, à internet. Manipulação de dados existe desde do início da humanidade. Não apenas em relação à tecnologia. Faz sentido. Está totalmente ligado à política, etc. Mas trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, para o nosso país, é o caso de manipulação de dados mais recente foi em relação à divulgação do número de casos e do número de vítimas do Covid-19, no qual o atual governo ele meio que fez uma maquiagem do número de casos diários, por exemplo. Infelizmente, tem morrido entre 1.900 pessoas por dia. E o atual governo, ele não acredita nesses dados. Ele meio que faz uma estimativa de que dessas 1.000 pessoas que morrem por dia, atualmente, nem todos esses casos são em relação à Covid. As pessoas têm morrido por outras causas, no caso. Sim, eles recusam E isso causou uma grande revolta no meio científico, né? Mas não apenas em relação ao meio científico, mas de outras pessoas, etc. Não só e aí isso. que as pessoas ligadas na área, como cientistas de dados, etc., as pessoas ligadas à tecnologia, elas meio que tiveram que se virar com os dados anteriores e, com base neles, elas meio que estão fazendo uma estimativa para que os dados sejam divulgados de forma, como é que eu posso dizer? Mas condizente. Sem essa maquiagem. Sem essa maquiagem. Com real. Inclusive, é muito bom lembrar que em 2016 os Estados Unidos passou por um problema parecido, porque
eles estavam com diversas situações de fake news, né? Na época da eleição. Tipo, sempre existiram fake news, independente do governo, mas como a eleição presidencial é um negócio. Como é que eu posso dizer? É uma eleição de tipo muito maior tamanho, por assim dizer. Maior a magnitude, né? Exatamente, uma magnitude muito maior. Tipo, foi disparada a quantidade de fake news e houveram diversos processos contra o atual presidente dos Estados Unidos, Trump, etc. E a gente vê isso muito no Brasil também. A gente tá passando por um problema onde, principalmente pelos meios de transmissão, meios de conversa, WhatsApp, as redes sociais em si, diariamente a gente é alvo de diversas notícias falsas, né? Que a gente chama de fake news. E cara, isso se dá justamente por essa manipulação de dados, né? De informações, etc. Pois é, Antônio, trazendo um pouco pra nossa realidade aqui, né? Nem não tão distante, em relação a tempo, em relação a lugar. Passamos por isso diariamente, cara. A gente tem informações de que são achismos e acaba sendo como uma manipulação, não só de dados, né? Sim, mas uma manipulação social. E isso tem sido, em alguns momentos, problema. Não é uma forma de melhorar. Sim, acaba piorando, né? Voltando um pouco agora para a tecnologia. Como o Gabriel falou, todas as redes sociais, redes de pesquisa, navegadores, estão todas interligadas, né? Estão todas interligadas. E há certas coisas que a gente se expõe, a gente libera o nosso pensar, porque como a gente está ali com o nosso celular na mão, a gente está expondo o nosso pensar, o que a gente acha das coisas que a gente pesquisa, o que mais atrai a gente. Isso já, em si, já fornece informações para que a gente entre numa certa pirâmide de manipulação. Porque aí já vai ser proposto para a gente algumas coisas, informações, notícias. E existem muitas pessoas que não gostam, né? Existem muitas pessoas que não gostam, mas outras que não vê problema algum nisso. Com certeza. Vocês acham que existem plataformas que forcem vocês a alguma coisa? Que, tipo assim, como a gente está muito inserido no meio tecnológico, não digo como estudante de computação, né? Eu digo como um ser humano normal. Que consome vocês bastante. acham que tem uma pessoa que tem acesso à tecnologia? Vocês acham que tem alguma plataforma que força muito isso? No ver de vocês, onde vocês mais viram isso? Mais viram uma certa manipulação? Vou perguntar primeiro pro Ismael, né? Ismael tá meio calado hoje. Eu diria que a Netflix, eu não sei se é bem uma manipulação, até porque é uma palavra bem forte, mas, por exemplo, de acordo com o seu histórico do que você vem assistindo, consumindo o conteúdo deles, eles meio que vão mostrar certos posters, certos cartazes dos filmes e das séries. Por exemplo, se você é uma pessoa que consome... Eu vou usar o exemplo da série Stranger Things, que possui diversos posters, diversos cartazes. Se você é uma pessoa que consome muito conteúdo de terror, eles provavelmente vão mostrar o pôster de Stranger Things com o monstro lá, o Demogorgon. Se você é uma pessoa que gosta mais de aventura, eles vão mostrar outro tipo de pôster e assim por diante. E isso acontece com outras séries, por exemplo, também. Então, isso tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. O seu ponto positivo é que você vai estar consumindo coisas de acordo com o que você gosta, porque, por exemplo, vamos supor que você nunca tenha assistido Stranger Things, e se você assiste coisas de terror, como eu falei, eles vão mostrar o pôster de Stranger Things com o Demogorgon, e isso pode chamar a sua atenção e fazer com que você assista essa série, mas isso também é um ponto negativo, porque faz com que você fique preso naquela bolha, e assim você meio que não tem um acesso garantido, digamos assim, a outros tipos de conteúdos, né? Porque você só vai conseguir visualizar esse outro tipo de conteúdo caso você realmente procure a fundo na própria plataforma, porque ele meio que deixa você inserido naquela bolha de conteúdo. Entendi. Eu tava até pesquisando ultimamente, cara.
que hoje no Brasil, o Brasil em si, ele mantém uma capacidade muito grande de disseminação de informações. Não tanto como países da Europa, países asiáticos, países da América do Norte, mas tem um grande viés, uma grande capacidade de disseminação das informações, né? E, tipo, a internet em si usa isso para se promover, né? Acaba sendo por promoção. Na minha opinião, não tem nenhuma plataforma em si que seja assim a mais manipuladora, né? Como você disse, uma palavra forte, mas que se utiliza de informações. Na minha opinião, são todas, cara, são todas. Inclusive as redes sociais que a gente está mais inserido, né? Que a gente posta informações pessoais. Com certeza. E assim vai. Complementando o que tu falou, tu, Bernardo, em relação às redes sociais, e o Antônio, que citou o caso das eleições dos Estados Unidos em 2016, né, se eu não me engano. Sim, o ex-estrategista-chefe do Trump, né, o Steve Bannon, que vocês devem ter ouvido falar, que inclusive, ele, se eu não me engano, ele tinha se aliado ao governo Bolsonaro. Enfim, esse Steve Bannon, ele foi um dos fundadores da empresa chamada Cambridge Analytica, que eles possuíam pessoas ligadas à área de tecnologia, como cientistas de dados, como também pessoas ligadas à área ao entendimento humano, né, como psicólogos, etc. E como é que era o funcionamento dessa empresa, e qual foi o motivo no qual ela passou a existir. Eles usavam dados do Facebook, porque o Facebook possuía uma política antiga que ele dava acesso a dados de usuários para pessoas da área de tecnologia. Por exemplo, se você quisesse criar aplicativos, etc., o Facebook meio que permitia que você utilizasse certos dados deles. E com base nesses dados que foi que a empresa Cambridge Analytica utilizou esses dados para formar um algoritmo de manipulação de dados. E que, se eu não me engano, atingiu mais ou menos 50 milhões de americanos. E com base nesses dados, eles formulavam, por exemplo, posts, publicações, etc. E isso ganhou bastante força e fez com que o Trump fosse eleito. E o Facebook até foi processado por conta disso. Pois é, cara. E, tipo, isso é só em relação à tecnologia, né? Em relação que a gente puxou aqui pro viés tecnológico. Agora, se a gente puxa para um viés informativo ou político, isso é muito grave, né? Acaba por ser muito grave. Porque há algumas agências governamentais e partidos políticos que têm explorado as plataformas para espalhar essas notícias sensacionalistas, falsas, como você disse anteriormente, censurar informações e atingir a ciência, como tu falou inicialmente, né? E, cara, isso eu creio que seja um problema muito grande. Até porque, como tu falou, em relação à quarentena que o governo utilizou da manipulação para evitar que vazasse dados. E a gente se pergunta, por que eles fizeram isso, né? Porque eles fizeram isso, talvez para um interesse deles, um interesse político. Não tinha interesse social. E acredito eu que isso seja um perigo muito grande à democracia, né? Que são interesses individuais. Cara, também falando ainda do assunto das plataformas, entre aspas, manipuladoras, né? Que na verdade só se utilizam de informação. E falando de uma que eu acho que utiliza muito bem isso, pro próprio bem dela, que é o iFood, cara. Chega a ser até engraçado como é que o iFood funciona, mano. Porque eu lembro de um dia que eu tava conversando, eu não lembro se era, eu acho que era com a minha namorada, a gente tava conversando sobre comida e tal, do que a gente tava a fim de jantar. E eu falei que eu tava a fim de jantar cachorro quente. E aí, passou uns minutos, eu desliguei a chamada com ela, vim aqui pro computador jogar, e do nada chegou um cupom do iFood pra mim. Aí eu fui ver, né? Aí tinha lá,
tá afim de comer um dogão? Toma aqui esse cupom de R$10. Aí eu, mano, Que isso? como assim, cara? Mas Aí, isso aí já entra, interrompendo você bem rapidinho, isso aí já entra no quesito acesso aos nossos dados, acesso à nossa privacidade, né? Porque, exatamente. como eu já tinha visto antes, eu já vi em algum noticiário antes, faz muito tempo isso, de que o nosso celular é um espião no nosso bolso, né? Uhum. Eu mesmo faço uma pesquisa. Você, Gabriel, fez uma pesquisa, sua mãe fez uma pesquisa, começou a aparecer informações da mesma pesquisa. Eu fiz a mesma coisa. Fiz uma pesquisa, manteve as informações do que eu queria, do que eu tinha pesquisado. E assim vai. A gente tem até o pessoal que brinca, né? Que falar perto do celular, ele escuta, né? Mesmo estando desligado. Aí isso já entra, cara. Isso já entra muito na nossa nesse quesito de manipulação, porque é muito virado para opinião pública, né? Muito virado para opinião pública, para o público em si. Uhum. Sim, sim. E é isso, cara. É isso que eu tinha falado sobre as plataformas. Também tem o YouTube, né? O YouTube trabalha muito com isso. Como eu já falei lá no início, ultimamente eu tenho pesquisado muito sobre concursos, né? Só por pesquisar mesmo, pra ter mais informação na vida. E aí, tipo, ontem eu passei basicamente metade do meu dia vendo vídeos sobre concursos, vendo professores de concursos falando pros alunos e tal. E eu fiquei, caraca, que massa e tal. Enfim, aí parei de ver e fui jogar. E quando foi à noite eu entrei no YouTube de novo. E a maioria dos vídeos recomendados tava só em vídeos de concurso, de concurseiros falando de como passar em tal concurso e não sei o que. E eu fiquei, caraca, é tão rápido assim. Exatamente, o YouTube principalmente. Relacionados ao Google no geral, eu noto que isso é muito forte, sabe? Você tipo fala perto do microfone sobre algum produto, ele já capta, tá ligado? Você vê um vídeo no YouTube, tudo vai ser recomendado aquele vídeo com relação. Porque isso é certamente bom porque tipo você não precisa, não é que você não precise, na verdade. Você meio que não precisa ficar pesquisando, é isso. Você não precisa ficar pesquisando sobre tipo gêneros de vídeos, sobre o produto, ele sempre vai achar melhor, entre aspas, melhor compra pra você relacionada àquele produto, melhor preço, na verdade. Aí poupa seu trabalho, né? Mas no geral é meio assustador pensar que tem uma máquina tipo disputando 24 horas, sabe? E mais assustador ainda, saber que ela foi programada exatamente para isso. Exatamente. Para ver o que você tá fazendo, escutar o que você tá dizendo e ler o que você tá digitando e sempre jogar para você essas coisas que você tá por aí pesquisando, falando e etc. E que influencia muitas massas, cara. Influencia muitas massas. Com certeza. Se a gente parar para comentar aqui sobre... Porque quando a gente fala nesse assunto, pelo menos a primeira coisa que vem na minha cabeça é manipulação política, cara. A gente parar para falar sobre um assunto desse, a gente passa horas e horas falando sobre. Só que sempre com muito cuidado, né? Porque a gente tem que ver nosso posicionamento político da sociedade. E a opinião também é algo assim muito singular. No qual temos que tomar cuidado com nossas palavras também, porque a informação tá aí para isso. A internet tá aí para isso, né? Para mover informações. Exatamente. E sem contar que, sobre esse meio político que você falou, que do mesmo jeito que a gente escuta sobre política na TV, os políticos falando na TV, em vídeos na internet, etc., dessa mesma forma, eles também devem escutar o que a gente está comentando sobre eles, porque com certeza
sempre deve ter algum meio que eles acham para, como é que eu posso falar, para induzir o povo, né? Uhum. Uma palavra muito forte buscada para isso. Fake news. Fake news, cara. Hoje em dia, ela move grandes massas a pensamentos no qual podem estar errados. Podem estar errados não. Se são fake news, elas estão erradas, né? São falhas ou mentirosas. Um dos maiores casos disso foi logo na nossa última eleição para presidentes da República Federativa do Brasil. E houve bastante isso, né? Vocês já chegaram a receber, vocês chegaram a ver isso. Cara, hoje em dia, quando a minha avó, quando meus familiares recebem a informação, a primeira coisa que eu pergunto a eles, qual o link? Qual a Pergunto fonte, logo. Né? Qual a fonte? Qual a fonte? Qual o link? De onde você tirou isso? Quem informou? Porque, cara, hoje em dia você não pode se confiar em tudo. Não se confia em tudo, não. É o famoso grupo da família, né? Repleto dessas mensagens e tal. Lembrar que não é só de um viés, né? A gente vê isso dos dois lados. Mas é bizarro isso, que tipo, a galera não se dá o trabalho de pesquisar, né? Pra confirmar se aquela notícia é verdadeira, sabe? É bem complicada essa situação. Porque é mais fácil você ler e informar do que você ler e pesquisar. Pra conferir. Sempre foi assim. E é sempre, tipo, algo muito bizarro, sabe? Algo muito impactante, por assim dizer. Que, tipo, com certeza, logicamente, se você parar pra pensar, não faz sentido nenhum, mas... Tipo, a galera meio que... A galera não, às vezes a gente cai também em fake news. Mas tem que se dar o trabalho de pesquisar sempre, né? Pra evitar proliferar informações falsas, com certeza. A gente tem discutido bastante a problemática e o efeito que ela causa. Mas quais são os pontos que vocês acreditam que possa melhorar, combater essa manipulação de dados, além disso que vocês citaram da pesquisa e tal? Cara, falando por experiência, eu acho que, tipo, eu não consigo pensar em nada a não ser pesquisar, porque eu sei que sempre vai ter gente querendo enganar outras pessoas, etc, pra se vangloriar, não sei se essa é a palavra, pra se crescer, se promover isso. Seria a palavra. Pronto, isso. Sempre vai ter gente assim, e eu acho que, tipo, você tem que estar sempre pesquisando as coisas e evitar acreditar em qualquer coisa que você vê, porque senão não tem condições. Sempre você vai estar caindo em uma ou outra fake news. E outra coisa que pode parecer uma besteira, mas quantos aqui de vocês, e isso eu me incluo nisso, quando vocês vão fazer um cadastro em qualquer site ou qualquer rede social, quantos de vocês ao fazer um cadastro e aparece lá, eu li e concordo com os termos de uso da empresa? Quantos aqui de vocês leram isso? Porque ali pode conter, por exemplo, o que é que eles vão fazer e o que é que eles fazem com os seus dados. Com certeza. A gente passa por isso, pior que todo mundo passa por isso, né? Em qualquer coisa que a gente se inscreva, plataforma, tem esses termos de uso. E ninguém lê. Pelo menos eu só li uma vez porque era só uma folha. Era só uma folha assim, eu consigo ler, vou ler. De resto eu não leio, eu só meto um skip, só pulo e concordo. E só nisso a gente autoriza muita coisa. Tanto é que o nosso celular escuta a gente porque a gente autorizou tudo isso, acredito que seja. É um contrato, meio que um contrato que a gente assina com o aplicativo, ou a rede social, ou o jogo, etc, sabe? Para nosso uso. Exatamente. Esse questão de manipulação, cara, retornando à pergunta que o Ismael fez, né? Sobre o que eu acho sobre o combate. Cara, eu concordo parcialmente com o Antônio, né? Porque, tipo, tem que se estudar, tem que se pesquisar aquilo. Porque vai ter uma grande parte da sociedade no qual vai promover isso. E há pequenas partes que usam isso para se promover, atingindo uma grande massa.
Foi no caso de eleições, cara. A maioria das fake news em si são em épocas de eleições para promover o sistema político, aquele grupo, entendeu? Não é algo, na maioria das vezes, assim, eu digo que 90% das vezes, sem a certeza, é claro, porque eu não vi um estudo sobre isso ainda, mas creio eu que 90% das vezes, todas essas manipulações não são para um bem social. Pode-se dizer assim, um bem social que eu digo, para uma maioria. É sempre para promover poucas pessoas. E interesses, opiniões, sabe? Acho que o combate é muito difícil, muito difícil. Em 2018, o assunto foi comentado, foi bastante comentado e estudado pro Exame Nacional do Ensino Médio. Ele foi aplicado, foi pesquisado. E isso vale a pena a gente se informar, vale a pena a gente pesquisar e saber o que fazer e como se portar nessas situações de receber essas informações, de como filtrar as informações, mesmo a gente não tendo um leque vasto, né, de opções para a gente se prevenir, porque como o Ismael falou, um termo que a gente já marcou como eu concordo, já foi, ou seja, nossos dados já foram enviados, já foram usados para alguma pesquisa, para alguma coisa. É muito complicado em si o combate. Cara, é um assunto bastante delicado, bastante abrangente que a gente traz para cá para discutir. Como eu falei antes, a gente pode passar várias horas aqui falando sobre, tanto em relação à manipulação de dados no social quanto no informativo. E eu queria saber, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto? Cara, não, o que eu tinha pra falar, eu já falei. A única coisa que eu tenho pra falar é que esse assunto, ele com certeza tá sendo muito estudado e combatido por ser algo, querendo ou não, recente, com essa amplitude. Porque hoje em dia com traz acesso... bastante danos à sociedade. Com né? certeza, e com acesso à internet isso, sei lá, cresceu muito, muito, muito. E com certeza deve ter muito especialista na área procurando soluções para esses pequenos problemas. Ou grandes problemas, na verdade. Porque, querendo ou não, move massas e etc. Pois é, cara. Tipo, não é algo que se dá pra se combater da noite pro dia, né? Na maioria das vezes não é um problema, mas acaba sendo. Então a gente tem que procurar se informar, tem que procurar buscar, saber como filtrar isso. A gente não pode combater 100%, né? Mas, ao meu ver, é isso. Eu achei que foi um debate legal, que a gente conversou bem contraidamente e um pouco de cada coisinha desse assunto. Não temos como largar o celular de uma vez e viver no meio da floresta, para que a gente não seja um alvo, né? Entre aspas, um alvo disso. Mas com um pouquinho de cuidado a gente tem como se prevenir, né? Com certeza. Tirando isso, queria agradecer a presença de todos vocês, tá? Toda semana, para quem tá escutando a gente, toda semana a gente tá lançando um podcast novo, um debate assim simples, descontraído e um pouco informativo, e trazendo para vocês assuntos que a gente vai lidando tanto na nossa vida profissional, pessoal, social. A gente traz para cá para a gente debater um pouco. Novamente, queria agradecer a todos, Antônio, Ismael, Gabriel, por estarem presentes, e agradecer a vocês que estão escutando. Não percam o nosso próximo podcast. Estamos nas plataformas de Spotify e temos o nosso Instagram. Então, se vocês puderem estar acompanhando a gente, agradecemos. E até a próxima semana a todos que estão escutando a gente. Muito obrigado pela atenção. Valeu aí, pessoal, por assistir o podcast. Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal, por terem nos acompanhado até o final dessa edição do podcast. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, nos sigam no Spotify,
no nosso Instagram, que é @petcomputacão, sem ser cedilha e sem tio, para as novidades das próximas edições. E é isso. É E é pessoal. isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado também por acompanhar esse episódio. Até a próxima.